Olha, Luiz Henrique, estou pensando no seguinte, nessa decisão de vaga do Inter para a semifinal da Libertadores da América. A gente que fica acompanhando toda a competição, eu desde já, assim, já nos últimos tempos tenho destacado que eu acho, para mim, que o Inter teve, acima de tudo, dois personagens importantes nesse momento de mata-mata. O goleiro Rocher e o centroavante Valência. Sim. Principalmente o Valência, que fez gol fora contra o River Plate, fez gol fora contra o Bolívar. Sim. Isso evidentemente tem um peso. O que tu acha do Valência? Eu acho um baita do atacante. Mas mais importante do que eu achar o Valência um baita do atacante é o adversário. E os adversários estão muito temerosos quando vem aquele cara pela frente, pela velocidade, pelo currículo, né? O jogador se respeita muito, o jogador respeita muito o cara que tem história, né? Sim. Então o cara chega de uma experiência europeia para jogar uma Libertadores América, os zagueiros sul-americanos ficam respeitando muito ele. Eu fico pensando que ele, de certa forma, depende do Alan Patrick, porque ele é um atacante, olha, tu referiste a atacante, né? Que cabe nele, né? Cabe o centroavante, mas cabe atacante também, porque ele é jogador de movimentação. Mas ele é um atacante do Internacional que joga mais à frente, às vezes isolado. Sim. E aí ele precisa ser abastecido pelo Alan Patrick. E quando isso acontece, e não é bola lá na frente para ele sair correndo atrás, é bola no pé dele para ele ir para o enfrentamento em relação ao zagueiro adversário. E ele passa pelo zagueiro, e ele chuta e chuta bem, e nos dois lados, tanto no lado direito como no lado esquerdo. É verdade, é um jogador muito diferente, mas aí essa inclusão do Rocher, claro, vamos focar mais aqui no Valência, né? Que é o cara que faz gols, né? O cara que faz gols sempre tem um carinho especial do torcedor, mas a inclusão do Rocher também ela faz sentido porque esses dois jogadores trazem uma coisa assim que não é comum no comportamento do jogador brasileiro. Sim. Né? Eles são caras indignados. Essa é a marca do jogador uruguaio, do argentino e até o do equatoriano. Parece que eles têm assim mais sangue, né? Sim. Que os jogadores brasileiros e chegaram na hora certa no Inter, né? E o Valência marcando o gol na hora certa. Que foram esses dois gols fora de casa, contra o River Plate, lá no Monumental, e na altitude contra o Bolívar. Exato. Jogadores que não se impressionam com o, isso aí. Com o contexto, né? Com a plateia, né? Agora eu estou pensando assim, o Inter sempre teve, nas suas conquistas de Libertadores da América, atacantes ou centroavantes, digamos, definitivos, importante. A figura do centroavante. Em Libertadores? Em Libertadores. A figura do centroavante dos centroavantes do Internacional em Libertadores, nas conquistas, foram fundamentais. 2006, Rafael Sobis, fazendo tudo aquilo que se viu. Em 2010, o Sobis estava também. Sim. Mas também estava o Alexandro e o Leandro Damião. 3 centroavantes em 2010? 3. Olha só o valor que os times dão, né, para um centroavante, né? É verdade. E aí, o interessante é que o Rafael Sobis, que talvez tenha sido o principal atacante do Internacional, certamente foi, em relação à conquista de 2 Libertadores, também ele é, em tese, mais atacante do que propriamente um centroavante. Sim. Como o Valência. Sim. Mas acho que aquela figura do centroavante, né, o centroavante mais tradicional, já se falou isso, mas não custa repetir, né? Começa a desaparecer do cenário, né? Sim. Até porque o jogador de futebol ele tem que ser múltiplo, né? É verdade. Tem que ocupar mais de um espaço, seja no ataque, seja no meio de campo, né? Então, eu chamo o Valência de atacante, não chamo de centroavante. Perfeito. Eu acho que está certo. Ele aparece pelo lado direito, ele aparece pelo lado esquerdo e aparece pelo meio, tipo o cabeceio que ele deu para marcar o gol lá contra o River Plate. Exatamente. E aí a gente falou no Rafael Sobis. 2006 é impressionante. Aquele jogo contra o São Paulo lá, quando ele fez 2 gols. Eu estava lá naquele jogo e vi tudo aquilo que o Sobis fez, calando o Morumbi. O Morumbi lotado, sendo calado pelo centroavante, entre aspas, pelo atacante do Internacional, né? Exatamente. Lembra aqueles gols dele contra o São Paulo? O primeiro gol dele contra o São Paulo? Sim. Tem uma semelhança com o gol do Valência contra o Bolívar, né?
Porque ele parte em velocidade pelo meio, Isso. né? Exatamente como o Valência fez, mas dá uma gingada na frente do zagueiro ainda e depois chuta, né? Sim. Mas o início da jogada é o mesmo, é o rush, como se diz, né, do atacante para cima do... Interessante é que o Valência recebeu o passe do Alan Patrick, e lá em 2006 o Rafael Sobis recebeu o passe do Edinho, que era o primeiro volante. Melhor passe do Edinho em toda a carreira? Em toda a carreira, melhor, que era o primeiro volante do Internacional. Aí o Sobis foi para o enfrentamento contra o Fabão, que era um belo zagueiro do time do São Paulo. O que o Valência fez contra o zagueiro do Exatamente. Então aquele gol, digamos que foi definitivo para a conquista do Internacional. Abriu o caminho para o Inter conquistar a sua primeira Libertadores. O que você está querendo chegar onde, Silvio? Eu estou querendo chegar na importância desse tipo de atacante para a conquista do Internacional. E aí eu quero chegar... Será que o Valência terá esse peso nesse momento para o Internacional? Sim, acho que já está tendo, né? Já está tendo. Mas tem que chegar até o fim, né? É claro, ainda tem, mas é que a culpa não é dele de ter chegado depois, né? Mas o que cabe a ele está fazendo. Pois é. Não é? E certamente vai fazer diferença caso o Inter avance, né? Isso. É uma tendência que avance contra o Bolívar, certamente vai fazer diferença. E vai impor muito respeito aos adversários. Uma possível semifinal com o Fluminense? Olha, pode ser. A vantagem do Fluminense é muito boa, mas se eu fosse Fluminense, eu estaria muito preocupado com esse jogo de volta lá contra o Olímpia. Pois é. Estaria muito preocupado. O Olímpia em casa é forte. É forte. E pro Inter não é bom, né? E fez 3 gols contra o Flamengo. Tirando o Flamengo da competição. Exatamente. Mas eu acho que o gancho é esse mesmo. Sempre que o Inter foi campeão da Libertadores, havia um atacante diferenciado. Isso. É isso. É isso aí. E em 2010 até tinham mais alguns ali. Mas o Sobis fez gol, que já tinha sido campeão, principal jogador talvez da decisão para o Internacional em 2006. Sim. 2010 estava de volta. O legal dessa história, né? O Sobis é um cara que está na história do Inter para sempre, né? Sim. Definitivamente. Esse sempre será lembrado. E acho que mais do que o Leandro Damião, né? Porque o Sobis ele parece que encarna o espírito do Colorado mesmo, né? Ele tem aquela coisa, vai aos jogos. Naquele jogo contra o River estava lá, teve a pressão arterial dele, disparou, o cara, né? E o torcedor adora o Rafael Sobis. Tem um negócio que um dia a gente vai falar aqui, tá? Sobre centroavantes que foram criados dentro do Internacional no início, digamos, do século XXI. E aí tu falava que o Rafael Sobis foi mais do que o Leandro Damião. Foi. E talvez tenha sido mais do que o Nilmar. Ou não. Será que foi maior do que o Nilmar? Será que foi maior do que o Alexandre Pato, por exemplo? Foram 3 centroavantes de sequência no Internacional, ou atacantes criados dentro do próprio Internacional. O cara ganhar 2 Libertadores da América... Eu acho que isso pesa. Olha, isso aí é muito significativo. Então, Luiz Henrique... Estou lembrando uma coisa aqui para quem está nos assistindo aí, Silvio. Sabe uma coisa curiosa no YouTube? Tem muita gente que está nos assistindo agora, por exemplo... Sim. E esquece de se inscrever no canal. É mesmo? Sabe que tem uma estatística? Os vídeos no YouTube são mais assistidos por não inscritos do que por inscritos. É uma estatística que o próprio YouTube fornece para os geradores de conteúdo, né? Então você que está aqui conosco até agora, que alguém assiste o vídeo dos Benfica, lá, assim que estão chamando, né? Então você conheceu o vídeo, aproveite e se inscreve já, né? Quem está inscrito já recebeu a notificação. Perfeito. Então quem está chegando agora passa a receber a notificação. E deu like. E deixe a sua opinião sobre os centroavantes, sobre os atacantes do Inter no momento decisivo de Libertadores da América. E uma noite especialíssima para o torcedor colorado, né? Perfeito. Daquelas noites assim que se estendem pela madrugada, né? Vamos para o café com a bolachinha. Vamos lá, antes que termine a bolachinha. Tchau, pessoal.